Boa tarde para quem já fez uma refeição. Bom dia para quem não fez. Hoje, então, capítulo 25. Tanto que ontem a gente adiantou, a gente avançou um dia, né? Então, a gente continua capítulo 25 aqui no nosso devocional. Jeremias, capítulo 25. Do 25 ao 30, hoje. E aqui, agora o contexto aqui Jeremias fala, chegou o momento então de Israel ser levado para o cativeiro. Chegou o momento de Israel ser levado pela Babilônia, porque não ouviu o Senhor, descumpriu as leis do Senhor. Passaram anos em que Israel desprezou o Senhor e fez ídolos para si, aliança com povos estrangeiros, a cultura foi desprezada, a relação com Deus foi desprezada, profetas foram perseguidos, outros profetas se corromperam, reis de Israel se corromperam, o povo se corrompeu. Então chegou o tempo de tudo aquilo que Deus havia anunciado por meio dos profetas. Chegou o tempo disso acontecer. Chegou o tempo, então, do cativeiro. Chegou o tempo que Deus permite que a Babilônia venha e escravize o povo de Israel. Isso que é descrito aqui em Jeremias. Agora, no capítulo 25, Jeremias anuncia, então, recebe a palavra e diz, chegou o tempo. E por conta disso, mais uma vez, Jeremias, então, foi ameaçado de morte. Jeremias foi perseguido e depois ele foi preso. Ok? Profetas, por denunciarem a verdade, por falarem a verdade, acabavam sendo perseguidos até hoje. Ok? Portanto, capítulo 25 de Jeremias. Jesus, pedimos a Deus revelação da tua palavra, pedimos a Deus instrução do céu, pedimos a Deus que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos contemplar a tua vontade por meio da tua palavra. Queremos ouvir o teu Espírito, estar atento às tuas direções, pois desejamos ser achados amadurecidos. Por ocasião da tua volta, Jesus, queremos ser encontrados uma noiva apaixonada. Queremos ser encontrados, ó Deus, aqueles que são fiéis, os bereanos, aqueles que não negociam a tua palavra, que checam as escrituras, que estão atentos, discernindo o teu propósito, andando, ó Deus, em unidade, em comunhão, integridade, cheio de graça, revelação do teu favor, cheio de verdade e temor da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, 70 anos de cativeiro, Jeremias capítulo 25, anuncia então 70 anos de cativeiro para Israel. Jeremias recebeu do Senhor essa mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. Perceba o alinhamento agora. Nabucodonosor, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então, em Judá, Jeoaquim começou a reinar. Concomitante a isso, paralelamente a isso, Nabucodonosor também começa a reinar na Babilônia, ok? Então vai ter um alinhamento agora. Agora vai ter um alinhamento profético aqui. A Babilônia vai tomar Israel. Quem está governando? Jeoaquim, filho de Josias. E quem é o profeta? Dentre outros profetas, quem é o profeta? Está denunciando? É Jeremias. Pois bem, nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. É o profeta agora. Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Olha Deus falando por meio do profeta que chegou o tempo agora. Faz 23 anos que eu estou anunciando isso. Jeremias falou. Repetidamente, o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma. Abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês.
e seus antepassados para sempre. Não provoque minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra essa terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Essa terra inteira será transformada em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha só, Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Perceba algo. Anota aí, 70 anos. Pois bem. Israel havia descumprido a lei de Deus. E uma das sentenças, um dos artigos da lei, um dos mandamentos, era guardar o sábado. Lembre-se disso? Para que a terra descansasse. E também a cada 7 anos, no 7º ano, a terra deveria descansar. E a cada 70 anos, a terra precisaria descansar. Pois bem, Israel tinha descumprido isso aqui durante muitos anos. Portanto, Deus agora cumpre, Deus elege esse tempo, Deus estabelece esse tempo de 70 anos para que todos os anos perdidos que a terra não descansou, pudesse agora ter o descanso. Deus só estava arbitrando, Deus só estava orientando o povo e fazendo com que a lei fosse cumprida, ou seja, de forma retroativa. Ok? Deus, já que vocês não fizeram descansar todo esse tempo, a terra agora, vocês serão devastados, serão levados pelos inimigos e a terra não vai ter vocês aqui. Portanto, a terra vai descansar. Deus estava cumprindo, fazendo com que a lei fosse cumprida. Ok? Então, 70 anos agora, o povo de Israel, quem estava ali em Judá, em Jerusalém, seriam levados para a Babilônia, escravizados. Israel, como a gente já leu em outro contexto, né, Israel foi destruído. O templo foi destruído, o templo foi saqueado, o ouro foi levado, as famílias foram levadas, ficaram meia dúzia de pessoas ali, ok? Então, Deus está falando agora que não haveria mais cânticos de alegria, os noivos e as noivas não se ouviriam mais vozes felizes, né? Os casamentos, as festas de Israel, porque Deus estava então arbitrando o juízo sobre Israel pelo tanto tempo que eles descumpriram a lei do Senhor e abandonaram os seus caminhos. Versículo 12. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados. Então, a gente também já falou sobre isso. Era juízo para Israel, mas também juízo para os inimigos de Israel. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi nesse livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios. Está falando de quem agora? O império, primeiro foi o império da Síria, depois o império da Babilônia, e aí o império persa, ok? A Pérsia, depois o rei da Pérsia, vem e toma a Babilônia, escraviza a Babilônia, ok? Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram o meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. 15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice cheio de vinho de minha ira, e façam que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou.
Fui a Jerusalém e as outras cidades de Judá, e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, e a seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como os estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz, e aos reis das cidades filisteias, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e ao que dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom, e aos reis das regiões além do mar. Dei-o também a Dedã, Temá, Bus e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei-o aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto, e aos reis de Zinri e Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis da terra do norte, próximas e distantes, uma após a outra, e todos os reinos do mundo. E por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora, profetize todas essas coisas e diga-lhes, Jeremias: de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra. Gritará como aqueles que pisam uvas. Gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações, julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aquele que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão com um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder, não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. Então chegou o tempo aqui que Deus anuncia que é chegado o tempo da ira. E ele usa a figura aqui de um cálice sendo derramado. O cálice da ira de Deus sendo derramado sobre todas as nações. Lembrando, isso dizia respeito ao julgamento para Israel, que havia se desviado dos caminhos do Senhor, mas isso também dizia respeito a Deus vingando todos os inimigos do povo de Israel. Cananeus, heteus, heveus, jebuseus, ferezeus, todos esses que atentavam constantemente, filisteus, constantemente contra Israel, Deus disse que viria também sobre eles. Após esse tempo, Deus viria sobre eles e os destruiria. Pois bem, isso profeticamente aponta também para o juízo que virá sobre a terra quando Jesus voltar. Okay? E nós estamos aguardando o retorno de Jesus agora, não como o pobrezinho de Belém, mas como o glorioso da Nova Jerusalém. Ele é o rei, ele vem agora em glória. Ele vai arrebatar a sua igreja, julgar a terra e depois estabelecer o reino 1000 anos aqui na terra. Nós aguardamos esse cumprimento profético. Mas algo interessante, uma analogia que é feita aqui, é que Deus usa um objeto apontando para o seu julgamento, ira e juízo. É o cálice da ira. O cálice da ira. Deus fala para o povo que viria e derramaria o cálice da ira. Velho Testamento, Deus fala que viria com o cálice da ira. Mas quando Jesus veio, ele tomou a maldição que cairia sobre nós
ele tomou sobre ele. E Jesus, na mesa com os discípulos, disse: olha, o cálice da ira eu bebi, para que vocês pudessem beber o cálice do perdão. Jesus, na mesa com os discípulos, ele estabelece a ceia. Ele pega o pão e pega o cálice. Ele está apontando: eu bebi o cálice da ira de Deus, para que vocês pudessem beber o cálice do perdão e da justiça. Ele se fez maldição no nosso lugar. É por isso que hoje a maldição não está sobre mim e sobre você. Nós não cremos. Agora o Evangelho está apontando: Jesus levou sobre si a maldição que cairia sobre nós. É por isso que nós podemos ter paz com Deus. A gente pode ter paz, a gente pode descansar em Deus. Por quê? Porque ele bebeu o cálice da ira, para que nós bebêssemos o cálice do perdão. Amém? Você bebeu o cálice do perdão. Eu e você bebemos de Cristo. Bebemos o sangue de Cristo. Não do juízo, mas da justiça. Não do julgamento, da condenação, mas da proclamação do perdão. Uma vez que Jeremias agora anuncia o cálice da ira de Deus que viria sobre Israel, sobre Judá, Jeremias então recebe essa mensagem do Senhor no início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, capítulo 26, verso 2. Vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes da cidade de Judá que vieram adorar no templo. Então, lembrando, o povo, eles estavam mergulhados na idolatria, mas eles continuavam indo lá no templo oferecer sacrifícios, como se Deus... Eles estavam misturados, né? E como se Deus estivesse aceitando o sacrifício deles. E Deus disse assim para eles: vá ao pátio do templo do Senhor e fale aos habitantes da cidade de Judá que vieram adorar no templo. Transmita-lhes minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem e abandonem seus maus caminhos. Então voltarei atrás e não enviarei a calamidade que estou prestes a derramar sobre eles por causa dos seus pecados. Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a minha lei, que lhes dei, e se não derem ouvidos a meus servos, os profetas, pois eu os enviei repetidamente para diverti-los, mas vocês não quiseram ouvir, então destruirei o templo, como destruí Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo. Farei de Jerusalém objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar na frente do templo do Senhor. Quando Jeremias terminou sua mensagem e disse tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo atacaram e gritaram: vamos matá-lo! Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor que este templo será destruído como Siló? Que história é essa de que Jerusalém será destruída e ficará desabitada? E todo o povo ameaçava em frente ao templo do Senhor. Quando os oficiais de Judá ouviram o que estava acontecendo, correram do palácio até o templo e sentaram-se para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Os sacerdotes e os profetas apresentaram suas acusações aos oficiais e ao povo. Este homem deve ser condenado à morte, disseram. Vocês ouviram com os próprios ouvidos que ele profetizou contra essa cidade. Então Jeremias disse aos oficiais e ao povo: o Senhor me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade. O Senhor me deu cada palavra que lhes falei. Se, contudo, vocês deixarem de pecar e começarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, ele voltará atrás e não enviará a calamidade que anunciou contra vocês. Quanto a mim, estou em suas mãos. Façam comigo o que lhes parecer melhor. Se me matarem, porém, saibam que derramarão sangue inocente. Vocês e essa cidade e cada um de seus habitantes serão responsabilizados por isso. Pois é verdade que o Senhor me enviou para dizer cada palavra que ouviram. Então os oficiais e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a sentença de morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então alguns dos anciãos do povo se levantaram e falaram a todos que estavam reunidos ali. Disseram: lembre-se de quando Miqueias, de Moresete, profetizou durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele disse ao povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, o monte Sião será lavrado como um campo aberto. Jerusalém será transformada em ruínas. Mato cobrirá o monte, onde hoje está o templo. Acaso o rei Ezequias e o povo mataram porque ele disse isso? Não,
mas temeram o Senhor e lhes suplicaram por misericórdia. Então o Senhor voltou atrás e não enviou a calamidade que havia pronunciado contra eles. Estamos prestes a fazer grande mal a nós mesmos. Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, também profetizava nessa época em nome do Senhor. E como Jeremias previu a mesma calamidade sobre a cidade e a nação. E como Jeremias, Urias previu a mesma calamidade sobre a cidade e a nação. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Então lembre-se, aparece outro personagem aqui, que é Urias, que também estava profetizando nos mesmos dias de Jeremias. E quando o povo ouviu Jeremias profetizar, quiseram matá-lo. Alguns começaram a lembrar. Pois é, mas lembrem, alguns lembraram, né? Lembra da profecia de Miqueias durante o reinado de Ezequias, rei de Judá? Miqueias profetizou. E ninguém matou ele, mas temeram ao Senhor e pediram perdão. Agora, Jeremias está profetizando. Nós não devemos matá-lo. Só que aí aparece outro personagem que também estava profetizando. Era Urias. E Urias, filho de Semaías, profetizava nessa época. E como Jeremias, ele previu também a mesma calamidade sobre a cidade e sobre a nação de Israel. Quando o rei Jeoaquim, os comandantes do exército e os oficiais ouviram o que Urias disse, o rei planejou matá-lo. Urias, porém, soube do plano e com medo fugiu para o Egito. Então o rei Jeoaquim enviou Enaltã, filho de Aqubor, e outros homens ao Egito para capturar Urias. Eles o prenderam e o levaram de volta ao rei Jeoaquim. O rei matou Urias com uma espada e mandou sepultá-lo numa vala comum. Apesar disso, Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias e convenceu o tribunal a não entregar a multidão para ser morto. Então, o profeta Urias foi morto. Ok? O profeta Urias foi morto pelo rei Jeoaquim. Mas o profeta Jeremias não foi morto, pois Aicã convenceu o tribunal a não entregar Jeremias para ser morto pelo povo. Ok? Falei que os profetas eram perseguidos, até hoje são, né? Profetas são perseguidos, são difamados, caluniados por entregar uma mensagem que confronta. Capítulo 27, Jeremias agora usa um jugo de um boi. Olha o que acontece. Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor, faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Que a gente deve perceber. Jugo, sabe aquilo que é colocado sobre o pescoço do boi? Para arar a terra? Aquilo é um jugo. Ok? O Senhor diz para Jeremias, Jeremias, faça um jugo, ponha sobre o seu pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagens aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que o transmitam essa mensagem a seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Com minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo de seu controle, até os animais selvagens. Todas as nações servirão a ele, seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloque o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo.
Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação, até que a Babilônia a conquiste. Não deem ouvidos a seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Perdão. O rei da Babilônia não os dominará. Aí Jeremias continua denunciando. O que ele estava dizendo? Olha, Deus manda ele fazer um jugo, colocar sobre o pescoço e fazer essa analogia. Deus está dizendo: vai permitir a Babilônia vir sobre vocês, e vocês devem se submeter ao governo deles. Não confiem nos profetas de vocês, nos médiuns, não confiem, não dê ouvido aos falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros que dizem: não, o rei da Babilônia não os dominará. Jeremias continua falando: eles são todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e eu os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra e cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Depois repeti a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá: submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Porque você e seu povo morreriam. Por que escolher guerra, fome e doença que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não dê ouvidos aos falsos profetas que lhes dizem: o rei da Babilônia não os dominará. Eles são mentirosos. Assim diz o Senhor: não enviei esses profetas. Eles contam mentiras em meu nome. Por isso expulsarei vocês dessa terra. Todos vocês morrerão junto com todos esses profetas. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor. Então você está percebendo aqui que Jeremias entrega uma mensagem para o rei de Judá, dizendo: se submeta ao rei da Babilônia. Ele virá e dominará. Submeta-se e depois Deus vai permitir que vocês retornem para essa terra. Mas se vocês não se submeterem, se vocês resistirem, vocês todos serão mortos. Essa era a sentença. Ou submete ou morre. Ou vai cativo para a Babilônia, submisso, e vai sofrer dores, mas não será morto. Mas se vocês resistirem, se vocês quiserem ficar na terra à força, o Senhor disse: ninguém mais vai ficar na terra. Então ele virá, permitirá que vocês sejam mortos. Aí Deus fala por meio do profeta, fala para o rei, agora fala para os sacerdotes. Então, 16, então falei, Jeremias falando, então falei aos sacerdotes e ao povo, e disse: assim diz o Senhor, não deem ouvidos aos profetas que afirmaram que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do meu templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos. Submetam-se ao rei da Babilônia e viverão. Por que provocar a destruição dessa cidade inteira? Se de fato eles são profetas e transmitem mensagens do Senhor, que orem ao Senhor dos exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor, no palácio do rei e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio na Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia, e ali ficarão, até que eu mande buscá-lo, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Capítulo 28. Jeremias agora condena Ananias. Naquele mesmo ano, Ananias era um profeta, ok? Naquele mesmo ano, o 4º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no mês de agosto, Ananias, filho de Azur, um profeta de Gibeon, se dirigiu a mim publicamente no templo, diante de todos os sacerdotes do povo, e disse. Então agora Ananias se dirige na presença do Senhor, diante de todos os sacerdotes, e ele dirige uma palavra
diante de todo o povo, dirige uma palavra a Jeremias. E diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Trarei também de volta Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá, levados para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre o seu pescoço. Eu, o Senhor, falei. Jeremias agora, ele responde a Ananias. Jeremias respondeu a Ananias diante de todos os sacerdotes e do povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que sua profecia se cumpra. Espero que o Senhor faça tudo o que você anunciou. Espero que ele traga de volta da Babilônia os objetos preciosos do templo e todos os exilados. Agora, porém, ouça as palavras que lhe digo na presença de todo o povo. Os antigos profetas que vieram antes de você e de mim falaram contra muitas nações e grandes reinos e sempre advertiram a respeito da guerra, calamidade e doença. Portanto, um profeta que anuncia paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Então o profeta Ananias tirou do pescoço de Jeremias um jugo e o quebrou em pedaços. E disse novamente a todo o povo: assim diz o Senhor, assim como esse jugo foi quebrado, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de opressão de todas as nações que agora estão sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Depois disso, Jeremias saiu dali, ok? Então Ananias disse o seguinte: olha, o jugo, esse que Jeremias está falando desse jugo sobre a Babilônia, ele anunciou que serão 70 anos. Mas Ananias daí levanta e diz: não, serão 2 anos. Deus falou para mim que são 2 anos. Aí Jeremias diz assim: amém, isso está falando que são 2 anos, mas normalmente existem evidências de um profeta. Normalmente espera que algumas coisas aconteçam para que haja credibilidade em suas profecias. Aí Ananias vai lá, tira o jugo, está sobre o pescoço de Jeremias, quebra esse jugo e diz: será, em 2 anos vai acontecer isso. Ok? Você entendeu? Deus pega, manda ele fazer um jugo, ele coloca o seu pescoço e profetiza. Porque é uma analogia, ok? Que está sendo feita daquilo que iria acontecer com Israel. Um jugo, um peso, uma carga, um governo, uma obrigação, ok? Limites. Era isso que ia acontecer sobre Israel. A Babilônia iria escravizá-la. Ananias, outro profeta, vem e agora fala para Jeremias: não, serão 2 anos. Tira o jugo do pescoço dele, quebra e reafirma: serão 2 anos. Depois disso, Jeremias saiu dali. Logo após o confronto com Ananias, o Senhor deu essa mensagem a Jeremias: vá e diga a Ananias: assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas em seu lugar colocou um jugo de ferro. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para serem escravas de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Então Jeremias disse a Ananias: ouça, Ananias, o Senhor não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, você morrerá. Sua vida chegará ao fim ainda neste ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. Eu disse para você que o povo gostava de ouvir mensagem leve. Não gosta muito de ouvir profeta que confronta, palavra de confronto. Aí, diz: não vai acontecer isso aí, não, para que tudo isso, não é assim. Ok, surge então Ananias e vai lá e confronta Jeremias. Jeremias diz: amém, tu está dizendo que serão só 2 anos, amém, que se cumpra a tua profecia, então, mas é bom ter evidência, né? Uma vida de profeta é bom que tenha evidência, tenha lastro, né? Tenha realidade, suas profecias, porque o Senhor falou para mim 70 anos. Não serão só 2 anos, Ananias falou. Ananias pegou, quebrou o jugo
que estava sob o pescoço de Jeremias. Depois ele saiu dali, Deus fala com ele, diz, volta lá para Ananias e diz o seguinte, olha, tu colocou um jugo de madeira, tu quebrou o jugo de madeira, né? Deus agora está colocando um jugo de ferro. O Senhor diz, coloquei um jugo sobre o pescoço de todas as nações para serem escravizadas pela Babilônia. Ouça, Ananias, Jeremias falou, Deus não enviou você, mas o povo acredita em suas mentiras. Sua vida chegará ao fim, ainda este ano, pois se rebelou contra o Senhor. 2 meses depois, Ananias morreu. 29. O profeta Jeremias, agora, ele escreve uma carta e envia ela a Jerusalém, aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Ok? Então, Israel foi levado para a Babilônia. E agora Jeremias escreve uma carta aos profetas, sacerdotes, reis e ao povo. 2. Jeremias 29, 2. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha a carta de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, ou seja, a todo o povo que foi escravizado pela Babilônia, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela, ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, eles tinham sido levados cativo pela Babilônia, ok? Deus disse o seguinte, trabalhem nessa cidade, busquem a prosperidade, estabeleçam suas casas aí. Não serão 2 anos, como Ananias falou, será bastante tempo. Pode começar a construir casa aí, vocês vão ficar aí. Multipliquem-se, casem-se, deem mulheres aos seus filhos, casem e tenham muitos filhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 8. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvido aos sonhos deles. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Verso 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Deus fala de novo. Por meio de Jeremias, Deus fala para o povo, serão 70 anos de exílio, serão 70 anos aí na Babilônia. Verso 11. Olha só, 10 de novo. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Depois de 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus disse, eu vou levar vocês, vou limpar a terra, vou fazer a terra descansar, mas os trarei de volta. E eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês me invocarão, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizer, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei guerra, fome e doença sobre eles, e farei que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e os espalharei pelo mundo. Em todas as nações para onde eu os enviar, farei deles objeto de condenação, horror, desprezo e zombaria, pois não querem me ouvir, embora eu lhes tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei, e vocês que estão no exílio também não deram ouvido, diz o Senhor. Portanto, ouçam essa mensagem do Senhor, todos vocês exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos seus profetas. Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Maazéias, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão, que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas terríveis entre meu povo, cometeram adultério com a esposa de seu próximo, e mentiram em meu nome, dizendo coisas que eu não havia ordenado. E eu sou testemunha disso. Eu, o Senhor, falei. O Senhor enviou essa mensagem a Semaías, o Neelamita. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você escreveu uma carta em seu próprio nome para o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, e enviou cópias para outros sacerdotes e para o povo em Jerusalém. Você escreveu, o Senhor nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado no templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Por que então não fez nada para deter Jeremias de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Por que então não, 27, por que então não fez nada para deter Jeremias de Anatote, que finge ser profeta entre vocês? Jeremias enviou uma carta à Babilônia e previu que nosso exílio seria logo. Disse, construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Quando o sacerdote Sofonias recebeu essa carta, leu para Jeremias. Então o Senhor deu essa mensagem a Jeremias. Envie uma carta aberta a todos os exilados na Babilônia. Diga-lhes, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porque ele profetizou a você sem que eu tivesse enviado, e os fez acreditar em suas mentiras. Castigarei a ele e a sua família. Nenhum de seus descendentes verá as coisas boas que farei para o meu povo. Pois ele os incitou a se rebelarem contra mim. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu outra mensagem. Olha agora. Do capítulo 30 agora ao capítulo 33. Será uma mensagem de esperança para o futuro de Israel. Ok? Então, lembrando, contextualizando, Jeremias avisou que se o povo não arrependesse, seriam levados pela Babilônia ao exílio. Eles não arrependeram. Deus permite então que a Babilônia venha, tome Israel e os leve escravizados. Lá, Deus disse, pode estabelecer suas casas aí. Vocês ficarão aí 70 anos. Não será 2 anos como Urias previu, como Urias profetizou. Vocês ficarão aí 70 anos. Multipliquem-se.
casem, tenham filhos, cresçam. Depois disso, tirarei vocês da terra e levarei de volta. Tem uma coisa também, aqueles que ficaram lá, na terra de Israel, e não se sujeitaram ao império da Babilônia, eu os castigarei, e eu ferirei de morte, de peste e pragas sobre toda a terra. Eles serão dizimados, pois eles se rebelaram contra mim, porque fui eu que disse para o rei da Babilônia levar vocês cativos, para que a terra tenha descanso e para julgar tudo que vocês fizeram de errado. Deus então disse que depois de 70 anos, eles retornariam. E aí, no capítulo 30 agora, Jeremias então ele profetiza, ele anuncia a esperança para o futuro de Israel. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que eu restaurarei o meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para essa terra que dei aos seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. O Senhor falei. Essa é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem: acaso homens dão à luz? Então por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga, como uma mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados por estrangeiros, pois meu povo servirá ao Senhor seu Deus e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo de meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois os trarei de volta de terras distantes, e seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é incurável, é uma ferida grave. Não há ninguém para socorrê-la. Não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram. Não se importam com você. E eu a feri cruelmente. Lembra a analogia que ele faz aqui? Ó, todos os seus amantes a abandonaram. Lembra que ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele associa a uma prostituição, a um adultério. Lembre-se disso. Por isso que ele está falando, seus amantes abandonaram. Por quê? Porque Israel, para se proteger da Babilônia, eles começaram a fazer aliança até mesmo com os inimigos, com outros povos, até mesmo com o Egito. Eles fizeram aliança para se defender da Babilônia. Ou seja, buscaram uma garantia de que não seriam, não sofreriam punições, não se livrariam da repreensão. Isso aqui, o que Israel fez era a tentativa de fugir da repreensão, fugir da humilhação. Interessante, porque todo aquele que não quer se humilhar, ele se envergonha. Humilhados, mas não envergonhados. Quem se envergonha, foge. Ele está envergonhado, ele foge. Mas a humilhação veio para provocar humildade. Lembre-se disso? Portanto, Israel diz o seguinte: eu não vou ser humilhado. Portanto, ele se envergonha. Israel, então, começou a fazer aliança com inimigos para não sofrer a humilhação que Deus estava provocando. Aí Deus diz: assim diz o Senhor, seu ferimento é incurável, versículo 12. É uma ferida grave. Não há ninguém para socorrê-la e não há remédio para que cure a sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram.
Deus diz, né? Pois é, mas teus amigos, teus amantes aí, que tu fez aliança, eles abandonaram. Eu disse que eles iam te abandonar. Não se importam com você. E eu a feri cruelmente como se fosse meu inimigo. Pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Deus está falando para Israel. Eu te feri cruelmente, como se fosse meu inimigo. Pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Por que se queixa de seu castigo, dessa ferida que não tem cura? Tive de castigá-la, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Mas todos que a devorarem serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que a saquearem serão saqueados. Todos que as despojarem serão despojados. Restaurarei sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa. Assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim, e castigarei quem lhes fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante, e ele virá do meio deles. Eu os aproximarei de mim, diz o Senhor. Pois quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará, até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso. Aleluia. Aleluia. Amém? Então Deus aqui anuncia uma esperança e também, apesar do julgamento que ele enviou para Israel, Deus anuncia a esperança. Ele está dizendo, né? Eu não desanimo, Israel, eu trarei vocês de volta à terra de terras distantes. Amém? Aleluia. Aleluia. Uhum. 29:11, eu quero marcar aqui. 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar fim que vocês desejam. Então vocês me invocarão e passarão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando vocês buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Colocarei vocês. Congregarei-vos de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Amém. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Quero só lembrar você que, apesar de muitas vezes nós recebemos disciplinas do Senhor, não é juízo, agora é disciplina. Pastor, a gente não está na nova aliança? Estamos. E na nova aliança não tem mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E por que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida? Bom, pode ser disciplina. Juízo? Não, juízo não. Juízo já veio sobre Jesus na cruz. A ira foi derramada na cruz sobre Jesus. Filho, você disciplina. Mas você não disciplina você não faz juízo. Quando seu filho erra, o que você diz? Que morra. Pega uma praga mortal
que caia um pedaço do braço, que a sua descendência seja amaldiçoada para sempre, que vire um doente, andarilho. É isso que você fala? Não. Filho, você não emite sentença de juízo. Filho, você emite disciplina. Deus estava dizendo, Israel, eu estou te disciplinando, mas quero te falar que eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Sabe? Talvez em algum momento você diz o seguinte, são tempos de tratamento. Deus está me tratando. Existem coisas na minha vida, não é a maldição. Maldição não. Maldição você rejeita. Não tem maldição agora. Ele se fez maldito na cruz para que você fosse abençoado. A maldição não vem mais sobre você. Rejeite isso. Rejeite esse pensamento de maldição. Pode ser uma disciplina, pode ser um tempo, uma situação. Lembra de Jó? Não é a explicação se a gente fez bom ou mal. O que eu fiz de mal, o que eu fiz de bom, por que isso está acontecendo. Esqueça isso. Só perceba. Deus limpando nosso coração. Deus nos revelando a justiça, a sua bondade. São tempos. Existem tempos na nossa vida. Muitas vezes você passa por tempos de provação, tempos de dificuldade, tempos de pressões, tempos de desafios. E em algum momento a gente diz, eu sei, talvez eu estou destinado a viver isso aqui durante muito tempo. Afinal de contas, Deus disse até para eu estabelecer casa e família. Eu não tenho perspectiva de sair daqui. Aí Deus disse, vai passar esse tempo. Logo trarei de volta. Pois eu sei bem os planos que tenho a seu respeito. São planos de paz e não de mal. Planos de fazê-lo prosperar e dar um futuro. Sabe o que eu acho interessante? É que às vezes a gente é cheio de projeto, mas Deus tem um plano. A gente gosta de projeto, mas Deus tem um plano. Às vezes o projeto dá errado, mas o plano não. Deus está dizendo. Vocês acham que o projeto da Babilônia é meu plano? Não, é só um projeto. É um projeto para tratá-los, é um projeto para levá-los a se tornarem humildes. É só um projeto. Mas o que eu tenho é um plano. E Deus tem planos a nosso respeito. Talvez você viva um tempo de projeto. Mas eu quero lembrar você que Deus diz que tem planos a seu respeito. E os pensamentos dele são de paz e não de guerra. É de fazê-lo prosperar. E não definhar em tempos de escassez, como o povo na Babilônia. Era um tempo de tratamento, um tempo de desafio, um tempo de ensinamentos, um tempo de reconhecimento, um tempo de humilhação para provocar humildade, são tempos. Mas Deus estava reafirmando para o povo, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Olha que loucura. Para dar o fim que vocês desejam. Eu tenho um plano para isso que você deseja. Não é o seu projeto, é meu plano. Então talvez a gente tenha que abrir mão do nosso projeto para que a gente possa viver o plano. Aí dá para escolher projeto ou plano. Você tinha um projeto, mas Deus tem um plano. Amém. É interessante porque plano, irmão. Plano tem início, meio e fim. Plano tem cronograma. As coisas não são desordenadas. Deus tem um plano. Você está entendendo? Às vezes a gente vai vivendo assim e tal, quer que as coisas aconteçam. Não. E quem quer viver o plano de Deus precisa se submeter. Precisa ser disciplinado. Nós agora aqui, a gente está jejuando. É disciplina. Faz parte do plano. Você está entendendo? Não é do nosso jeito. Plano tem datas estabelecidas. Não, um plano, vamos seguir esse plano. Esse é o plano. Essa semana a gente vai fazer isso, semana que vem é isso. Não é uma coisa desordenada, uma bagunça. É interessante, né? O povo de Israel queria viver o plano numa bagunça. E Deus fez um projeto para levá-los à humildade. A humilhação e a humildade. E depois disso, depois que vocês se humilharem, eu trarei vocês de volta para casa.
pois eu tenho bons pensamentos a seu respeito. E vou dar, e o meu plano é dar o fim que você deseja, mas é do meu plano, é do meu jeito, não é do jeito de vocês. Que hoje o Espírito do Senhor revela no nosso coração que em algum momento a gente precisa reconhecer que o plano do Senhor é melhor que o nosso projeto. Talvez você é agarrado com o seu projeto. Você tem um projeto de vida, mas tinha um plano, Deus tinha um plano para você. Você tinha um projeto de vida. Você diz, a minha vida vai acontecer desse jeito. Agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Você tinha um projeto. E talvez Deus leva você por caminhos que você desconhecia. Você diz, meu Deus, mas olha só onde que eu me meti, o que aconteceu. Porque Deus tem um plano. E que hoje, isso, assim como os céus são mais altos do que a terra, se os meus pensamentos são maiores do que os pensamentos de vocês. E quais são os teus pensamentos? Já percebeu? Quais são os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de dar um futuro, um plano de dar um futuro. Deus já está lá no seu futuro. Mas o seu futuro não está no seu projeto. Está no plano de Deus. Seu futuro não está no seu projeto. Ele está no plano de Deus. O Espírito Santo nos revela. E nos leve a nos submeter ao plano de Deus. Assim como ele estava fazendo com Israel. Às vezes, quando a gente foge e rejeita o plano, Deus faz um projeto para que nós reconheçamos e nos submetamos ao plano de Deus. Porque são planos de paz. Planos de paz e não de mal. Então, vocês me invocarão. Vocês me buscarão. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o coração. Amém, Senhor Jesus, nós te celebramos hoje. Estamos gratos pela tua palavra, que nos corrige, que nos orienta, que nos revela, que nos instrui. Senhor Jesus, leva-nos, ó Deus, a viver os teus planos. Lugares mais profundos, que precisamos de revelação por meio do Espírito. O Senhor tem planos ao nosso respeito. Não é uma vida desordenada, não é uma vida de nosso jeito, não é uma vida misturada. Não é uma vida um pouco do Senhor e um pouco de outros ídolos que nós fazemos. O Senhor primeiro limpa a terra. O Senhor está limpando nosso coração. O Senhor não veio só para consertar o que deu errado na nossa vida. O Senhor veio para ser uma referência de um novo certo na nossa vida. O Senhor não é a correção de uma rota errada. O Senhor é um novo caminho. O Senhor não é uma bengala para aquele que estava andando de forma tortuosa. Não. O Senhor nos refaz. O Senhor nos dá uma nova referência de homem, de caminho, de retidão. O Senhor não veio para consertar um casamento que estava torto. O Senhor veio para dar uma nova referência de marido para um casamento torto. Meu Deus. O Senhor não veio para consertar os erros de uma relação. Não. O Senhor veio para ser uma nova referência de um relacionamento. O Senhor veio ser um referencial de uma nova mulher. Não é sobre o projeto que a gente estava vivendo. E agora a gente encontrar um Deus que arrume algumas baguncinhas que a gente fez. E a gente continue vivendo do nosso jeito. Não. Porque isso é projeto. O Senhor tem um plano.
E no plano do Senhor, o Senhor nos faz de novo. Uma nova referência, um novo coração, um novo entendimento a respeito de Deus, a respeito de família, a respeito de igreja, a respeito de relacionamento, a respeito de filhos, a respeito de trabalho, a respeito de futuro. O Senhor não se manifestou, ó Deus, para ser um adereço no nosso projeto. Para ser, ó Deus, um remendo na nossa vida furada. O Senhor veio para ser um novo referencial de vida. Uma nova perspectiva, uma nova mente, um novo coração. Ó Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor revele-nos e nos dê esse novo coração por meio do Espírito. Um coração, ó Deus, que busca as coisas do alto e não continuemos, ó Deus, buscando as coisas da terra. Que o nosso desejo, Deus, nós desejemos as coisas soberanas, acima, as coisas elevadas. Estão num lugar elevado, mas estão acessíveis por meio do Espírito, porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais a mente houve penetração na nossa mente, penetrou na mente humana. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E todas essas coisas que a mente não conseguiu penetrar na mente humana, que o ouvido não ouviu, que olhos não viram, isso o Senhor nos revelou por meio do Espírito. Senhor, nesses dias de jejum, é isso que o Senhor vai nos mostrar e nos revelar. Coisas que só são ditas e reveladas por meio do Espírito. E nós estamos aqui, Deus, dizendo sim, revela-te por meio do teu Espírito. Abra os nossos olhos espirituais. Contemplamos o Senhor hoje. Coisas que muitas vezes, ó Deus, não entendemos. Faça conhecida. Leva-nos, ó Deus, a conhecer o Senhor. Conhecer os teus planos. Não vivermos, ó Deus, na frustração do nosso projeto. Talvez, ó Deus, o plano do Senhor é revelado na frustração do nosso projeto. Talvez o nosso projeto frustrado é a garantia do teu plano vivido sobre a nossa vida. Pois sabemos que o Senhor tem planos de bem para nós. Nós queremos nos apegar a essa palavra hoje. O Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Hoje, ó Deus, desça com essa convicção no coração de cada irmão que está aqui. O Senhor tem bons pensamentos a seu respeito. Pensamento de paz. Não pensamento de mal. Pensamento de nos fazer prosperar e nos dar um futuro. Quero declarar, ó Deus, que no teu plano nós viveremos abundantemente, seremos prósperos. Teremos um futuro. Nosso futuro não será abortado pelo nosso projeto. O Senhor nos dará um futuro. Uma vida de paz, de alegria, de satisfação, de contentamento. Uma vida em paz e não de guerra. O Senhor vai restaurar-nos, restaurar a nossa sorte. Talvez a terra que antes vivíamos, algum lugar no nosso coração foi desolado. E nós não conseguimos nem nos entreter mais com isso, porque não tem mais nada. O Senhor só está fazendo nosso coração descansar. O Senhor nos levará de volta para essa terra. O Senhor vai reedificar as antigas ruínas. O Senhor vai restabelecer um novo tempo, uma nova vontade, um novo coração, uma nova perspectiva, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, uma nova natureza. Nós oramos e descansamos nos teus planos. Em nome do Senhor Jesus, reconhecemos. Amém
derramado. Amém? Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Escreva isso, talvez na sua Bíblia, em algum lugar, no seu celular. Ele tem bons pensamentos a meu respeito. Eu me submeto ao teu plano. Abro mão de meus projetos para viver os teus planos. Amém? Ele tem bons pensamentos a meu respeito. Olha aí para os seus filhos. E pode sentenciar. Filho, filha. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Deus tem bons pensamentos a respeito do seu futuro. A respeito da sua vida. Bons pensamentos. Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamento de fazê-lo prosperar e dar um futuro. Não acho que será sempre guerra. Não acho que será sempre desolação, jugo. Não pense assim. Deus diz, quando eu os trouxer de volta, então vocês terão o que vocês desejam. Aquilo que vocês desejam. Não está no seu projeto. Você só encontra no plano de Deus. Amém. Essa é a sentença do Senhor para o seu povo, nos levando de volta para casa. Amém. Continuemos em jejum, meditando, orando ao Senhor. Hoje à noite, tira um tempo de oração. Aqui o nosso devocional. Medite nisso hoje. Essa palavra, Jeremias 29:11. Amém. Amém. Graça e paz, uma boa tarde para você. Retornamos amanhã ao meio-dia. Ok? Lembrando então, estamos em jejum, como igreja, uma refeição ao dia. Você pode fazê-la a qualquer momento do dia, como você achar melhor. E alguns outros têm refeição alguma, né? Vamos avançando. O que você se propõe a fazer, Deus não gosta de tolos. Ou se você se propôs a fazer, faça, não abra mão disso. Deus não gosta de tolos. O que você propõe diante do Senhor, cumpra, ok? Seja um jejum, um jejum anunciado, seja uma palavra dada, seja uma oferta empenhada. Não descumpra aquilo que você se propôs a fazer diante de Deus. Que a Deus não agrada a todos. Amém? Graça e paz. Uma boa tarde.